lá. Na tabela 3.1, a tabela 3.1, ela mostra que o enxofre, ele está presente na água do mar, principalmente na forma SO4 2-, tá? E na prática, de fato, a quantidade de enxofre é medida dessa forma. A gente mede a concentração de SO4 2-. Você esperaria que a razão de SO4 2- com relação à salinidade total fosse maior ou menor em bacias anóxicas, comparado com as águas abertas dos oceanos? Então, é interessante essa pergunta porque ela complementa bem o que a gente discutiu com base na pergunta anterior, tá? Porque, vejam bem, o que são bacias anóxicas? São bacias que têm deficiência de oxigênio. E no texto está dito que nessas situações, quando eu tenho deficiência de oxigênio dissolvido na água, então as formas de vida que sobrevivem melhor são aquelas que conseguem retirar o oxigênio do SO4, tá? Então, essas formas de vida, elas vão decompor essas moléculas de SO4, tá? Esses íons, enfim. E vão destruir. Então, se eu meço a quantidade de enxofre com a presença dessas moléculas, em bacias anóxicas, essas moléculas são consumidas como fonte de oxigênio e a concentração delas vai diminuir com relação às águas abertas, aonde são mais abundantes as formas de vida que tiram oxigênio do oxigênio diretamente dissolvido na água, certo? Então, é interessante comparar essa pergunta com a anterior, porque aqui a gente tem um exemplo de inconstância da composição da água do mar. E a gente compara as causas. A constância da composição da água do mar que prevalece de uma maneira geral, ela é causada por quê? Porque os processos de modificação da salinidade mais comuns são evaporação e chuva. Esses processos só mexem na quantidade de água, eles não influenciam em nada, não há interação dos sais com esses processos. Eu não tenho evaporação do cloro ou chuva com cloro, certo? A água da chuva é praticamente água destilada, ela é praticamente água pura mesmo. Se eu tiver sal dissolvido na água da chuva, é sal que está em suspensão, são gotículas de água do mar que se misturaram à água da chuva. Não é que a água da chuva já veio, praticamente o ar jogou para cima e a chuva trouxe de volta para baixo. Mas não estava envolvido na formação da chuva. Então, a água da chuva mesmo é praticamente água destilada. Então, quando eu tenho os principais mecanismos de alteração da salinidade, eles não envolvem os sais dissolvidos, são independentes, envolvem exclusivamente as moléculas de água. Já no caso particular das bacias anóxicas, eu tenho um mecanismo que altera a salinidade que depende, envolve diretamente um dos sais. Tá? Qual é esse mecanismo? O consumo de SO4 pela vida, pelo, creio eu, fitoplâncton, pelas algas, né? Que sejam capazes de consumir o SO4 ou bactérias. Então, eu estou alterando a salinidade pelo consumo de um dos sais. Aí a concentração relativa não fica a mesma. Então, eu não vou ter constância da composição nessa situação, certo?